E aí, povo? Eu tenho uma lista aqui sobre 10 curiosidades, tá? Sobre a Dinamarca, coisas que eu já vi aqui nesses 2 anos que eu moro aqui. E assim, eu quero passar um pouco para vocês das coisas que eu vejo aqui e que no Brasil a gente não tem muito, ou que é muito diferente. O primeiro deles, eu diria que são as pessoas, são os dinamarqueses em si. Os dinamarqueses, eles são pessoas extremamente reservadas e educadas, tá? Assim, eles odeiam também qualquer tipo de conflito, tá? Violência. É tanto que no trânsito, por exemplo, você dificilmente vai ver gente buzinando, sabe? Igual um louco, assim, quando o sinal abrir, os carros não andaram. Assim, o sistema penitenciário deles também é um exemplo disso. Se vocês derem uma gulgada aí, vocês vão ver que, assim, a penitenciária deles parece apartamento. É uma coisa louca, de louco. É uma coisa muito doida. E assim, isso reflete muito como é a sociedade deles em geral. São pessoas assim que respeitam muito o espaço deles e o espaço do próximo, tá? Vocês também não vão ver pessoas andando que nem loucas pela rua com moto barulhenta ou então tocando música, entendeu? Tudo que é feito, tudo assim que atrapalha o outro, eles normalmente têm um senso crítico assim muito forte para isso. E eles também assim têm um senso de espaço pessoal muito grande. Por exemplo, no Brasil é muito comum você estar no ponto assim de ônibus esperando o ônibus, né? Ou então no metrô e começar a puxar papo com a pessoa assim do lado, etc, entendeu? Começar a contar algum caso, alguma coisa que aconteceu com você. Aqui na Dinamarca isso raramente acontece, tá? A menos que seja um final de semana e tá todo mundo bêbado, os adolescentes estão bêbados. Mas tirando isso, existe meio que um código de conduta, assim, de, por exemplo, quando você tá no ponto de ônibus, tem um banco e tem um lugar e uma pessoa já sentada, é meio assim que falta de educação você se sentar, assim, próximo da pessoa, entendeu? Você tem que sentar meio que longe, porque a pessoa, assim, fica meio que... ela se sente invadida, entendeu? A mesma coisa é sobre puxar papo com as pessoas nos pontos de ônibus ou então dentro do ônibus mesmo, sabe? Assim, é uma coisa muito interessante e que tem gente que não se acostuma. Para mim, eu não vejo isso como um problema muito grande, porque no Brasil eu sempre fui uma pessoa mais reservada, assim. Agora, para quem é uma pessoa, assim, que gosta de se comunicar com estranhos, a Dinamarca, infelizmente, não vai ser um dos países mais fáceis disso acontecer. E isso também, assim, se reflete um pouco nas amizades. Eu diria que os dinamarqueses são muito introspectivos. Fazer amizade aqui é muito complicado. É muito difícil fazer amizade com os dinamarqueses aqui. Por quê? É uma coisa que demora-se meses, ou até às vezes anos, para você poder virar amigo da pessoa. Então não é que nem no Brasil que existe essa espontaneidade de conversar com pessoas que você não conhece e tudo mais. Eles, assim, odeiam qualquer tipo de situação onde eles não consigam, onde eles se sentam embaraçados, onde eles se sentam, eu tô puxando do inglês aqui, embarrassed, constrangidos, a palavra que eu tava procurando. Isso pra eles, assim, é a pior coisa que poderia acontecer. Então, assim, o ambiente social deles é uma coisa muito restrita e muito reservada. Por exemplo, a minha namorada, que é dinamarquesa, ela tem 5 amigas que são bem próximas dela. 4 dessas amigas, ela conheceu quando ela ainda estava no jardim de infância, e a única que ela tem, que foi a mais recente, ela conheceu na universidade dela. Nem no trabalho e nem as outras amigas da universidade seguiram com a vida dela, sabe? É uma coisa muito doida. Então, assim, isso mostra como eles são pessoas que são de poucas palavras, pessoas que conversam pouco. E isso é um fato muito peculiar dos dinamarqueses. Eles são extremamente organizados. Existe aqui organização para tudo. Até no Facebook. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você vai fazer uma festa de aniversário e você convida lá os seus amigos, todos lá vão estar convidados lá para o evento do Facebook. E assim, a pessoa que faz o convite pelo Facebook, ela realmente espera que você vá ao evento de acordo com o que você selecionar no evento do Facebook. Se você vai ir, talvez ou não, entendeu? A mesma coisa para festa de casamentos e tudo mais. E isso, assim, mostra
que eles usam o Facebook da maneira correta, porque eu pensei que ninguém fosse usar o Facebook desse jeito, pelo menos no Brasil a gente não faz, né? Chegar atrasado, por exemplo, em algum evento é uma coisa extremamente desrespeitosa. Por exemplo, se tem algum churrasco, sei lá, que seus amigos estão fazendo, ou melhor, algum jantar que alguém te convidou, e você... E o horário tá lá, 7 horas, e você chega às 7h15 e não fala nada, é visto como um extremo desrespeito para eles, tá? Assim, você pode chegar atrasado, mas normalmente é aconselhável que você mande uma mensagem falando, olha, eu vou me atrasar, não vai dar para chegar no horário e tudo mais. Chegar um pouco mais cedo, tudo bem. Chegar no horário normalmente é o ideal, tá? Normalmente eles vão assim, chegam um pouco mais cedo, aí ficam assim do lado de fora às vezes, esperando dar o horário. E aí eles vão. É muito bacana isso. Uma coisa também legal é que quando você vai na casa da pessoa, você tira o seu sapato e coloca ele do lado, normalmente do lado de fora ou perto da entrada, assim. Normalmente existe um local próprio para isso, tá? E assim, é muito bacana. E eles assim andam de meia ou descalço dentro de casa. Eu particularmente, eu tenho uma Havaianas, né? Moda de todo brasileiro, eu tenho uma Havaiana e eu deixo essa Havaiana dentro de casa, assim. Assim, claro que quando eu vou na casa das pessoas não tem Havaiana, né? Mas dentro da minha casa eu uso Havaianas. As mulheres, outra coisa legal também, as mulheres aqui, elas são muito minimalistas. A menos que elas vão para algum casamento, alguma coisa assim, mas normalmente elas não se maquiam tanto ou passam tanto esmalte como as brasileiras, tá? Fazem chapinha, essas coisas assim, dificilmente, talvez as mais adolescentes. Agora a mulher acima aí dos 25 anos, ela normalmente não faz isso não, tá? Ela acorda, passa assim uma mão no cabelo assim, dá aquela arrumada assim, ou então dá uma penteadinha boba assim e vai. Dificilmente você vai ver alguém arrumado para poder ir em shopping center, por exemplo. Isso assim é uma coisa que eles veem como se fosse uma diversão do horário deles, assim. Como que eu posso dizer? Para eles é visto como uma coisa assim espontânea, então não é de interesse deles quererem, delas pelo menos, se arrumarem tanto para poder sair assim. E o mesmo vale para universidade, quando eles estudam, né? Ou ir para o trabalho, tá? A menos que seja algum tipo de trabalho que demande a mulher ser um pouco mais produzida. E olha lá, eu acho que aqui elas têm uma necessidade menor de se arrumarem tanto. E isso é uma coisa muito curiosa. Eu queria saber de alguma brasileira que talvez esteja vendo esse vídeo aí, se você acha que você ficou menos atenta a detalhes e a maquiagem e esmalte depois que você se mudou para cá. Seria muito da hora saber isso, tá? Os homens aqui, eles são muito ativos dentro de casa. Por exemplo, para poder arrumar a casa, para poder passar roupa, fazer comida, sabe? Cuidar de filho. Isso normalmente é uma tarefa muito compartilhada com os homens aqui. Eu sei que esse costume tem sido introduzido na cultura brasileira, mas ainda assim eles já fazem isso já de muitos anos já. Pelo menos desde a década de 70, 80, assim, 60, acho que começou nos anos 60, 70, assim, mais ou menos. É bem bacana isso, é muito interessante. No relacionamento, eles são pessoas muito abertas e não ciumentas, tá? São pessoas que não têm esse possessivo que o brasileiro tem com relacionamento. Eu, particularmente, mudei muito a minha cabeça depois que eu me mudei pra cá. A gente vê o relacionamento uma coisa muito distinta do que a gente vê no Brasil. No Brasil, eu acho que existe uma possessividade muito grande da pessoa que está com você pertencer a você. Isso aqui é visto assim completamente diferente. Não é visto dessa maneira. Eles são pessoas assim que gostam de sair com os amigos, sabe? Assim, são pessoas que te dão a liberdade também de sair com seus amigos. É um tipo de relacionamento que faz com que você se sinta não preso a uma pessoa, mas realmente compartilhando a vida com uma pessoa, entendeu? No Brasil, eu acho que a gente é criado de uma maneira onde a sociedade te diz que você precisa ter ciúme, você precisa ser possessivo, porque senão aquela pessoa vai te deixar, ela vai te trair. E aqui, assim, é visto de uma maneira completamente diferente. Foi uma coisa assim que, pra mim, no início foi muito difícil, porque a gente é criado assim,
né, de uma maneira completamente diferente no Brasil. A nossa sociedade é uma sociedade que tem uma mente completamente distinta da mente deles aqui. E assim, isso faz com que a gente reflita muito sobre a vida e que você não pertence a ninguém e ninguém te pertence. Você não tem que colocar limites na vida da pessoa. Se a vida que a pessoa tem não condiz com a sua, sabe? Eu acho que é uma questão de, sabe, vocês não se darem bem juntos, né? Mas assim, de maneira geral, eu diria que é muito mais relaxante do que no Brasil, entendeu? O relacionamento aqui. E falando um último tópicozinho aqui sobre pessoas, é o seguinte aqui, quando eles convidam, a individualidade aqui é tanta que, por exemplo, se a minha namorada tem uma amiga que vai fazer um aniversário e ela faz um convite para ela ir para minha namorada ir no aniversário dela, a menos que ela especifique que ela também quer que eu vá, eu não estou convidado, tá? E normalmente é assim, e isso acontece em 100% das vezes, quase 99,9% das vezes quase. Porque o que acontece? Como eu disse, eles são muito... eles vêm com uma coisa estranha, pessoas que eles não conhecem, entendeu? Então, assim, por minha namorada ser amiga dessa pessoa, não significa que eu também sou amigo dela. Provavelmente eu não sou. Então, o fato dela estar convidando a minha namorada, ela está convidando a minha namorada, entendeu? Ela quer que só pessoas do círculo dela vão ao encontro. E seja assim... em boate, em festa, em bares, tá? Isso é uma coisa que deixa muita gente aqui de cabelo em pé. Então, se você tá namorando uma dinamarquesa ou um dinamarquês, você vai prestar atenção que a coisa é bem desse jeito. 2. Esse é um tópico muito especial. Cachorro, animais de estimação. Cara, a maneira como eles tratam os cachorros aqui é uma maneira assim, é uma coisa assim que eu nunca tinha visto antes. Eles têm um respeito tão grande pelo cachorro que assim, que dá inveja do que a gente tem no Brasil. Primeiro, todos os cachorros são castrados e registrados, tá? Sempre que você tem um cachorro, você tem que registrar e castrar ele. Isso é obrigatório. Ele fica com uma marquinha assim na orelha, com um número, porque se ele se perder e alguém achar, é fácil de achar o dono. E a castração, por exemplo, é para reduzir a raiva do cachorro e principalmente para gatos, né, que ficam miando, né, ficam gemendo durante a noite, etc. E eles vivem aqui simplesmente assim, ao ar livre. Normalmente quem vive em apartamento não são muitos que têm cachorro, alguns têm, mas eles têm muita dó assim, de que fica em um ambiente super fechado e etc. Alguns ainda têm, mas ainda assim, se você tem um cachorro, ele nunca vai ficar do lado de fora. Você vai todo dia ir com ele para fora, brincar e tudo mais, mas você não vai deixar ele preso em corrente, isso aqui não existe. Outra coisa também é que os cachorros todos são adestrados. Todos os cachorros aqui, eu nunca vi um cachorro onde ele é o dono, onde ele é o líder do bando. Assim, porque assim, né, o cachorro, ele te vê como um outro cachorro. Então assim, se você não treinar o cachorro, ao passar do tempo, o cachorro vai te ver como a bitch do bando. Assim, ele vai achar que ele é quem é o dono do pedaço, mais ou menos dizendo assim, né? E aqui eles sempre treinam os cachorros para virem quando são chamados, para se sentarem, para não subirem na mesa, para não ficarem mendigando, né, que eles falam, né, perto da mesa do jantar, entendeu? Então é uma coisa assim, gente, assim, eu não consigo explicar o quão organizado é o relacionamento deles com o cachorro, sabe? É uma coisa assim, incrível. Eu acho que o cachorro deles aqui vive muito mais do que muita gente no Brasil. É tanto que é muito normal o cachorro aqui viver, eu diria que uma média aqui de cachorro aqui vive pelo menos uns 7 a 10 anos, com certeza. Cachorro aqui vive muito tempo. Eles são muito bem tratados. E vocês veem aí nos vídeos que eu faço do lado de fora, que eu filmo, vocês não veem cachorro na rua, a menos que esteja com alguém. E aqui é assim mesmo, tá? Não existe cachorro de rua, não. Se existe um cachorro, esse cachorro, ele é de alguém e eles vão achar. E isso, assim, é muito bacana de se ver. Muito bacana mesmo. Número 3, padaria dinamarquesa. Caraca, bicho. Vocês não têm noção de como é a padaria desse povo aqui. Gente, tem cada pão,
cada bolo, sabe, um mais maravilhoso que o outro, principalmente os pães. Os pães, assim, eles não gostam de pão branco, tá? Os pães aqui vocês podem ver que é sempre pão com muita fibra, tá? Tem muita semente e tudo mais. E um vídeo que eu mostrei aí da comida, de como os dinamarqueses ou algo assim, vocês vão ver que os pães, o pão que eu mostro lá, que eles chamam de rugbrød, é um pãozinho preto e tem muita fibra. Então, assim, os pães aqui são muito saudáveis e são muito gostosos. A gente tem que tomar cuidado para não dar uma engordada cabulosa depois que muda para cá. Ponto 4, a gente tem a língua dinamarquesa. A língua dinamarquesa, ela se originou do alemão antigo. Então você tem o alemão antigo, que deu origem para o alemão que é agora, e você tem uma outra ramificação que foi o Old Norse, que eu não vou saber a tradução disso para o português, mas é a língua que os vikings falavam lá e que é falada mais ou menos até hoje na Groenlândia ali. Então, dessa ramificação do Old Norse, que você tem o dinamarquês, sueco e o norueguês. Em comparação com o português, seria mais ou menos como se fosse o dinamarquês e o norueguês, sendo o português e o espanhol, tá? E o português e o italiano, mais ou menos entre o dinamarquês e o sueco. O sueco é engraçado que até o jeito deles falar é um pouco mais cantado. Algumas palavras são escritas diferentes, mas a pronúncia delas é muito parecida com a pronúncia do dinamarquês. E ainda falando sobre a raiz do dinamarquês, ela se parece muito com o inglês. As regras gramaticais do dinamarquês são muito parecidas com a do inglês. E existe também muita influência no inglês, pelo menos no inglês britânico, e provavelmente no inglês americano, né? Do dinamarquês, porque para quem aí assiste os Vikings, aquela série lá, aquela série do povo escandinavo lá, vocês veem que eles invadem a Inglaterra e eles vivem no norte ali do Reino Unido por muitos anos. Os dinamarqueses, eles costumam criticar os próprios dinamarqueses que têm um inglês ruim. Assim, no geral, o país inteiro fala inglês, tá? É muito difícil você achar alguém que não fale um inglês com um nível assim fluente, tá? É uma coisa muito impressionante, mas eles costumam criticar eles mesmos quando eles cometem gafes assim em inglês, eles chamam isso de Denglish. É tipo quando a gente fala português, igual por exemplo que teve aquele caso lá do Joel Santana que deu uma entrevista e o vídeo dele ficou super famoso na internet porque ele teve um inglês terrível que ninguém conseguiu entender. Mas o primeiro-ministro, o Lars Løkke, que é o primeiro-ministro da Dinamarca agora, quando ele era parlamentar, ele foi acho que foi uma conferência de clima, não sei o que, ele tinha uma fala para poder fazer, só que ele ficou tão nervoso que ele misturou dinamarquês com inglês e ficou uma coisa assim hilária. E eu lembro que ele é zoado até hoje por causa disso. Hoje em dia ele já é primeiro-ministro, ele já treinou bastante, então ele já não tem tanto esse problema assim, mas na época foi uma coisa assim que o país inteiro ficou tirando chacota dele. Então assim, não é só no Brasil que a gente gosta de criticar quem não sabe falar inglês, tá? Essa mania existe em outras línguas também, pelo menos aqui na Dinamarca. Esse então foi o número 4, a língua dinamarquesa. O ponto 5 é mais ou menos como dinamarquesa direto e também envolve um pouco sobre a língua deles, tá? A Dinamarca é um país assim, muito direto, tá? Eles não tem muitas palavras de educação. No seu dia a dia, por exemplo, no Brasil, quando você precisa de conversar com alguém, você fala o quê? E aí, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Esse tudo bem no dinamarquês não existe aqui. Assim, existe a maneira de você perguntar se alguém está bem, mas essa educação aqui na Dinamarca não existe. Assim, quando você chega no lugar, você fala bom dia e vai direto pro assunto. A mesma coisa no ambiente de trabalho ou na sua escola, entendeu? Você não tem essa mania de ficar perguntando como você tá e tudo bem, e etc, entendeu? Até porque eles veem isso como meio que uma perda de tempo, porque você não tá realmente interessado em saber como que a pessoa tá, você tá perguntando mais por educação, entendeu? E isso assim, no início eu achei muito grosseiro, só que depois que você se infiltra na cultura, você vê que é uma coisa super prática. Aqui pra eles, isso é desnecessário, entendeu? Então você só vai perguntar como é que você tá pra uma pessoa que você conhece, tá? Provavelmente pra algum amigo, nem colega de trabalho, isso vai acontecer. E fica desse jeito. E falando sobre ambiente de trabalho, uma coisa legal aqui é de como é flexível a parte do trabalho aqui. Por exemplo, tem empresa que todo final de semana, por exemplo, toda sexta-feira, os funcionários, sei lá, a partir das 3 horas assim, eles dão uma festa com cerveja e tudo mais para os funcionários. Ou então eles fazem café da manhã,
É uma coisa muito bacana isso, é uma coisa assim, que é uma cultura que infelizmente a gente não tem no Brasil ainda, né? Então ainda assim, falando dessa parte da língua e do povo, é interessante porque conversando com a minha professora de dinamarquês outro dia, ela me contou que foi no como os atendentes, por exemplo, de supermercado tratam os clientes. Por exemplo, quando você vai lá e compra alguma coisa, ela me disse que alguns anos atrás, há uns 7 anos atrás, o caixa simplesmente passava, você pagava e ia embora. Hoje em dia, quando você vai e eles acabam de te atender, eles falam "Have a good day", que significa "tenha um bom dia". E ela disse que isso é uma coisa assim que veio pela influência americana, porque isso não existia. Ela me disse que algumas pessoas estão começando a incorporar esse "tudo bem", esse "how are you" do inglês. Então esse foi o número 6. O número 7 vai ser sobre o pensamento violento que a gente tem. Aqui existe um senso de igualdade entre as pessoas muito alto, tá? É tanto que, por exemplo, eles têm um código de conduta meio que inserido na sociedade aqui chamado Janten Law, que eu acho que Janten foi escrito, ou é o nome de um escritor dinamarquês muito antigo que fez um conto, e lá existiam 10 regras. Basicamente, reduzindo essas regras, te diz que você não é melhor do que ninguém, tudo que você faz, qualquer um pode fazer, e você não precisa mostrar suas habilidades para as pessoas, entendeu? Você é simplesmente mais um no meio de todo mundo. E isso influencia muito a maneira dos dinamarqueses viverem, porque para eles é mal visto a pessoa que quer se gabar do que ela faz, ou que comprou um carro novo, ou que ela tem uma casa grande, entendeu? Isso é uma coisa assim que eles odeiam. Eles simplesmente não suportam esse tipo de pensamento. Então, por isso, pela Dinamarca ter esse senso de igualdade muito grande, eles veem que uma pessoa que comete um crime, por exemplo, não é inferior do que ela. Ou seja, essa pessoa, por exemplo, no Brasil, o que acontece? A maioria das pessoas tem um pensamento assim de, se essa pessoa comete um crime, ela precisa morrer, né? É o que a gente ouve muito no Brasil, de bandido bom é bandido morto. Aqui, para vocês terem uma ideia, a maior pena, o maior tempo que você pode ficar preso aqui na Dinamarca são 15 anos. Um assassinato aqui são 15 anos. E se você tiver se você tiver um comportamento bom, você vai cumprir 1/3 da pena só. E dê uma pesquisada para ver como são as cadeias aqui, como são as penitenciárias aqui na Dinamarca. Parecem todas hotéis. É uma coisa assim incrível. Então esse pensamento assim de que foi uma coisa que eu também tive que me adaptar, tá? Porque, por exemplo, se você vira para um dinamarquês e fala assim, nossa, aquele cara ali roubou, ele precisa morrer. A pessoa assim vai simplesmente, sabe, ficar espantada com você. Ela não vai acreditar no que você está falando, porque para eles é uma coisa assim incabível. Uma pessoa que cometeu um erro, independente do erro, essa pessoa ela pode se redimir e pode ter uma outra chance. E eu acho assim que vai ter gente que vai argumentar, pô, mas aí então na Dinamarca só tem bandido, entendeu? Todo mundo que é preso quer continuar preso porque tem uma vida boa lá e não sei o quê. Mas se vocês olharem as estatísticas dele, vou falar assim, os países nórdicos são os países com o menor número de reincidência criminal no mundo. A cada 10 pessoas que cometem crimes aqui na Dinamarca, 3 voltam a cometer crimes. 7 são reintegradas na sociedade. Em comparação com o Brasil, esse número é exatamente o contrário. São mais ou menos 80% de reincidência criminal no Brasil, tá? Nos Estados Unidos o número é bem parecido, acho que são 60% a 70%. E assim, isso mostra que, certo ou errado, né, você vai poder argumentar da maneira que você quiser, funciona. O sistema deles funciona. E isso é uma coisa muito incrível que me deixou assim, raciocinando por um bom tempo aqui na Dinamarca, de como pessoas que transmitem esse nível de igualdade social consigam manter uma sociedade tão estável assim. Então esse foi o número 7. Agora o número 8 vai ser sobre essa parte ainda de igualdade social, só que no caso para os imigrantes, tipo eu assim. Como eu disse, essa parte do Jantens Law é uma coisa muito infundada na sociedade. Por exemplo, aqui na Dinamarca, mesmo quem não é cidadão, quem tem só a permissão de residência aqui, tem o direito de votar também. Só que não é votar para presidente, por exemplo, é só votar nas eleições municipais. Esse ano mesmo vai ter eleição para comuna.
ou seja, o prefeito e as pessoas que representam a sua região ali, as coisas que vão acontecer na sua cidade. E isso, todo mundo que está aqui na Dinamarca tem o direito de votar. É uma coisa muito bacana, muito interessante, porque na maioria dos países você só pode votar quando você vira cidadão. Aqui na Dinamarca você pode votar para eleições municipais só tendo a permissão de residência aqui. E na parte número 9, a gente tem o médico. Como é que funciona o médico aqui? O médico aqui é gratuito, tá? Apenas o médico, não dentista. Dentista é privado. E assim, é de graça e você tem um cartãozinho, que é tipo um cartãozinho de crédito. Então assim, sempre que você muda, você registra para qual endereço você vai. O governo tem informação de todo mundo, onde todo mundo mora, tá? E toda vez que você muda, você precisa ir lá no site da comuna que você está se mudando, no site da prefeitura que você está indo e registrar qual vai ser o seu novo endereço. Você coloca lá o endereço que você está se mudando. Então o governo sabe que você se mudou para lá. Diante disso, você pode escolher o seu médico. Nesse mesmo site lá da comuna, você vai escolher, você tem lá o perfil de todos os médicos que atendem na sua região e você pode escolher qualquer um deles. Então, para você poder marcar um atendimento, você entra no site do médico, ou então normalmente eles têm um sistema meio que unificado assim com todos os médicos, tá? Ou então você liga para lá e fala, ó, quero agendar uma consulta, etc. Você chega lá nos consultórios mais modernos, esse mesmo cartãozinho que você tem, tipo um cartãozinho do SUS, tá? Você passa ele já te loga como se você estivesse chegado lá no local e aí é só aguardar que o médico vem e te chama. E no número 10, continuando essa parte aí também de facilidades aqui, vivendo aqui, é como você vai na farmácia. Assim, você com esse mesmo cartãozinho que eu falei, o cartão do SUS aqui na Dinamarca, você vai na farmácia e na hora lá da fila, se é comum assim, se a farmácia for uma farmácia assim, um pouquinho mais moderna, a maioria das farmácias são assim que você chega, você passa o seu cartãozinho na fila, porque você tem que pegar lá o seu número de atendimento, tá? E ele vai te dar já o seu número e vai enviar para a pessoa do caixa quais são os medicamentos que você vai vir buscar, porque o médico, quando você foi ao médico, ele já foi lá e já registrou o que você vai fazer. O que você vai buscar, perdão. E como você vai tomar esse medicamento. Então ela vai pegar o medicamento, ela vai colar uma etiquetinha com o que o médico escreveu na caixinha do medicamento para você saber como é que vai tomar, etc. E você vai pagar, tá? Você precisa pagar. Aqui o medicamento não é de graça. E assim, é uma coisa muito prática e super rápida. Normalmente esses médicos, eles chamam isso de médico praticante, que seria mais ou menos um clínico geral no Brasil. Então assim, se você tiver algum problema que seja coisa além da especialidade dele, ele vai te encaminhar para um dermatologista ou de ginecologista, né, ou o que quer que seja a especialidade que você precisa. Então, galera, é isso daí. Eu acho que eu tentei abordar mais ou menos aí, não sei se eu consegui manter a ordem dos números, eu fiz umas anotações aqui, mas eu tô vendo que os números ficaram meio doidos. Eu não sei se ficou muito bom. Mas se vocês gostaram do conteúdo do vídeo, dê um joinha aí para eu poder saber se ficou bacana. Se não gostarem também, pode dar o dislike para eu poder ter um feedback da galera aí. E é isso aí, se inscrevam para mais vídeos interessantes sobre a Dinamarca. A gente se vê.